Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Recentemente, o embaixador da Copa do Mundo do Catar fez uma afirmação um tanto polêmica. Em uma entrevista, Khalid Salman abordou a questão da homossexualidade ser ilegal no Catar e disse que a homossexualidade é um dano mental. Ele também declarou que quem vai ao Catar para a Copa do Mundo deve se comportar de acordo com as regras do país. Mas por que a homossexualidade é proibida no Catar? O país é o primeiro do Oriente Médio a sediar a Copa do Mundo. E muita gente está preocupada com o tratamento que a nação muçulmana conservadora dará a seus visitantes. Vem comigo, que eu te conto tudo o que sabemos sobre a história e as regras que devem ser seguidas no Catar durante a Copa do Mundo. O Catar é um dos países mais ricos do nosso planeta, sendo governado pela dinastia da família Al Thani desde 1825. A língua oficial do país é árabe, mas o inglês é o segundo idioma dominante. Localizado na Ásia Ocidental, o Catar passou por vários domínios até chegar à sua independência. Em 1320, por exemplo, a dinastia dos Usfuridas dominou a região. No ano de 1515, o Catar se tornou um vassalo de Portugal. Em seguida, em 1550, o país se colocou sob o domínio do Império Otomano, situação que foi até 1670. Em 1871, o Catar voltou a pertencer aos otomanos, mas isso não durou muito tempo, já que durante a Primeira Guerra Mundial, após o Império Otomano perder várias batalhas e surgirem muitas revoltas árabes, em 1916, a região passou a ser um protetorado britânico. O país só se tornou independente em 1971, quando finalmente se tornou um estado soberano. A partir daí, o Catar pôde ter mais controle sobre suas relações políticas e comerciais. Mesmo pertencendo a impérios e países diferentes, o Catar é governado pela mesma família há quase 150 anos. Vale lembrar que não existe democracia no país, pois as poucas vezes que tentaram realizar eleições por lá acabaram fracassando. O absolutismo monárquico parece ser aceito, ou melhor, temido, já que praticamente não existem registros de protestos no país. As leis são propostas e votadas pelo Conselho de Ministros, que, por sua vez, as encaminha ao Conselho Consultivo para debate e, posteriormente, são sancionadas. E é bem provável que o absolutismo permaneça por muito tempo no país, já que desde 1970 não é realizado qualquer tipo de referendo popular para eleger quem ocupa os cargos públicos. A religião predominante no Catar é o islamismo, mas há também cristãos, hindus e budistas, assim como acontece em outros países islâmicos. As mulheres têm poucos direitos e nenhuma representatividade. Quase 70% da população segue o islamismo e sua constituição é baseada em vários preceitos religiosos contidos no Alcorão, a chamada Sharia. Para quem não sabe, Sharia é o sistema jurídico do Islã. Trata-se basicamente das regras oriundas do Alcorão, que servem como diretrizes para a vida que todos os muçulmanos deveriam seguir. Elas incluem orações diárias, jejum e doações para os pobres. Essas leis também determinam que homens e mulheres devem se vestir com modéstia, o que significa que, no geral, as mulheres precisam cobrir, no mínimo, os cabelos. A Sharia também prevê punições severas, como no caso do roubo, em que as pessoas podem ser punidas com a amputação de uma das mãos. Já o adultério pode levar até pena de morte. Mas vale lembrar que a rigidez da Sharia e a forma como ela é aplicada pode variar ao redor do mundo, pois existem muitas versões e sua aplicação varia muito no mundo islâmico. Agora deu para entender mais ou menos por que a homossexualidade é proibida no Catar.
As diferenças culturais entre a tradição islâmica do Catar e o comportamento liberal do Ocidente vem gerando um certo tipo de preocupação para a Copa do Mundo de 2022. E uma das principais preocupações é justamente a segurança dos turistas e torcedores homossexuais, já que é proibido se manifestar como gay no Catar. Como eu disse, a Sharia pode ser aplicada de maneiras diferentes. Só que, no geral, não é permitido o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Sabe o que é mais curioso nessa história? Em momento algum, o Alcorão, nem a Sunan, que é um livro sobre as tradições e práticas de Maomé, falam sobre a relação entre pessoas do mesmo sexo. Mas muita gente usa a história de Ló para justificar, pois o povo de Ló, que vivia em Sodoma, foi destruído pela ira de Deus por causa dos pecados cometidos. Por isso, a homossexualidade é ilegal, além de ser um ato considerado crime no Catar. Segundo as leis do país, as penas para este crime podem variar entre açoitamento, 3 anos de prisão e até mesmo a execução. Apesar de as regras serem rígidas, não há registros de homossexuais que tenham sido condenados à pena de morte no país. Ao mesmo tempo, fazer qualquer tipo de campanha para a causa é completamente proibido. Então quer dizer que qualquer homossexual que foi para o Catar poderá ser preso e possivelmente executado pelo governo? Não. As coisas não são bem assim. Apesar do Código Penal do Catar proibir a atividade homossexual para homens e mulheres, o país garantiu que as pessoas gays que forem até lá para a Copa do Mundo serão muito bem-vindas. O secretário-geral do Comitê Supremo para a Entrega e Legado do Mundial no Catar garantiu que o evento será para todos e que a legislação vigente não será um problema para os visitantes homossexuais. Foi garantido ainda que o Catar, apesar de ser um país extremamente conservador, é contra a exibição pública de afeto e não contra a orientação sexual de cada indivíduo. Vale lembrar também que não são só os homossexuais que precisam tomar cuidado com gestos de afeto em público, pois qualquer tipo de manifestação com beijos ou abraços não é bem vista. Para você ter uma ideia, o Código Penal do Catar enquadra beijos, abraços e apertos de mãos entre pessoas do sexo oposto como atos obscenos. E não são só as manifestações de afeto que são proibidas. Você é do tipo de pessoa que adora tomar uma cervejinha enquanto assiste ao jogo da seleção brasileira? Pois é. De acordo com a religião muçulmana, é proibido consumir álcool. O comércio e consumo de álcool são proibidos de serem feitos em locais públicos para os muçulmanos. Mas isso não quer dizer que os turistas não poderão consumir álcool. Na verdade, um dos únicos lugares onde se pode beber tranquilamente são os hotéis internacionais, onde os turistas têm um pouco mais de liberdade. O país garantiu que haverá venda de bebidas alcoólicas nos estádios, mas com alguns cuidados. Os torcedores poderão comprar e consumir bebidas alcoólicas em restaurantes licenciados, nos hotéis e nas áreas de fãs por períodos determinados. E será proibido o consumo fora das áreas estabelecidas. Ou seja, você pode sim beber sua cervejinha no local certo, mas nada de sair andando pelas ruas com uma lata de cerveja na mão. Hein? Quanto às roupas, será permitido usar as peças da escolha dos turistas. Mas é recomendado que os visitantes cubram certas partes do corpo ao visitar lugares públicos, como museus e outros prédios do governo. Roupas de banho são permitidas apenas nas praias e piscinas dos hotéis, mas dentro dos estádios não será permitida a retirada das camisas por parte dos torcedores. Ou seja, você não precisa se vestir como os muçulmanos. Mas é preciso ter o mínimo de noção. Em vez de usar um short curto com uma camiseta cavada, o mais indicado é usar uma calça com uma camiseta sem decote. Assim, os turistas evitam qualquer constrangimento.
Vale destacar também que, ao tirar fotos de desconhecidos, é importante pedir permissão, já que é crime fotografar ou filmar pessoas sem autorização. A mesma regra se estende para imagens de policiais e edifícios militares, o que pode levar à prisão. No geral, podemos dizer que o Catar é um país exótico, principalmente quando comparamos os costumes dos muçulmanos com os dos brasileiros. Mas, provavelmente, essa Copa do Mundo será fascinante e o Catar terá a chance de provar que, apesar de ser um país conservador, pode lidar muito bem com as pessoas e a cultura de outros países. Espero que o Catar seja um bom anfitrião e que a Copa de 2022 seja mais um espetáculo de futebol. Eu fico por aqui, mas antes de me despedir, eu quero te contar uma coisa. Você sabia, agora você já sabia, que nós temos uma marca de roupas, né? Em nosso site, que pode ser acessado a partir desse QR Code que está aparecendo na tela ou no link na descrição do vídeo, você pode ver todos os modelos de camisetas da Use Fatos, disponíveis até agora. Depois conta pra gente nos comentários o que você achou das nossas camisetas. Então fique com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau!